E aí, pessoal, o Grêmio venceu a Universidade Católica, garantiu vaga na próxima fase da Libertadores. Tem Grenal no final de semana, mas hoje nós temos que falar sobre os meninos de ouro, que vivem momentos distintos até mesmo do momento tricolor. Jean-Pierre e Patrick. Muitas informações sobre eles e nós vamos colocar aqui algumas delas e também posicionar a verdade, que é sempre importante. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista, não deixe de seguir o canal, não deixe de curtir as publicações, é assim que a gente transforma e dá engajamento a este espaço. Por que eu estou falando em posicionar a verdade quando o assunto é Jean-Pierre e Patrick? Lembram bem quando surgiram ainda em 2017, depois em 2018 tiveram mais espaço, em 2019 principalmente o Jean-Pierre ganhou muito corpo, é considerado aí um dos talentos da base tricolor. O Patrick acabou ficando no segundo plano e eles têm vivido um momento diferente, até mesmo um momento diferente do Grêmio, né? Porque o Jean-Pierre está sempre envolvido em alguma situação, seja de lesão ou de especulação de saída, e o Patrick foi colocado aí num outro ponto, praticamente descartado. E eles têm muitas informações hoje para que a gente possa colocar. Vamos começar com o Patrick. O Patrick está sendo envolvido numa negociação com um grupo francês, do Lille, e deve se despedir do Grêmio aí, deve ser vendido de fato, vai jogar pelas informações também num futebol secundário, não vai para um futebol de ponta. Ele que pintou como sendo um grande jogador lá em 2017, mas acabou não vingando, não criou essa casca, não conseguiu sair daquela linha de especulação de jovem talento e não vingou. E aí o Grêmio está colocando, tomara que ele tenha sucesso. O Grêmio fica ainda com uma participação numa futura venda, mas foi um jogador que acabou não estourando. E a gente, quando acontece isso, a gente tem que ter tranquilidade também para dizer, cara, isso faz parte do jogo, que ele tenha muita sorte, que ele consiga fazer uma carreira muito promissora. Ele teve oportunidade sim, acabou não abraçando todas elas e vai se despedir do Grêmio dessa maneira. Jean-Pierre é a grande controvérsia do momento. Por quê? Para muitos, Jean-Pierre é a base do time do Grêmio. Para muitos, ele é o articulador que é craque, ele tem que solucionar, ele é o grande jogador. Internamente, ele já divide opiniões. Tem gente que quer muito, tem gente que não quer tanto. Tem gente que acha que é muito marketing, pouca bola. Tem gente que acha que ele é só dar espaço para ele que ele vai vingar. O fato é que ontem, no jogo contra a Universidade Católica, todos esperavam que ele estivesse, inclusive, no banco de reservas, e ele não estava. Aí mesmo, muitos também de dentro do Grêmio colocam que ele sequer machucado estava. E fui buscar algumas informações e fui entender o que está acontecendo. O jogador Jean-Pierre, que essa semana, 2 semanas atrás, está sendo todo dia na mídia aparecendo como um possível reforço do Palmeiras, num troca-troca envolvendo muitos jogadores. E a verdade é a seguinte: o presidente Romildo não quer a liberação dele, quer permanecer com ele, e ele está em processo de recuperação da lesão. Lembram, e é preciso sempre que se lembre disso, que ele ficou muito tempo parado no ano passado em razão de uma lesão séria muscular, e o departamento médico do Grêmio está tendo todo o cuidado do mundo para que ele volte a jogar em alto nível, sem nenhum tipo de dificuldade e, sobretudo, sem nenhum risco de reincidência na lesão. É cuidado com o craque. O Grêmio está tendo cuidado com ele. Só isso. O resto é especulação. O resto é crise. E não tem crise na questão Jean-Pierre e Grêmio. O que tem interesse de outros clubes, que é natural, e também essa questão envolvendo uma possível bronca do Renato com ele, que também não é verdadeira. O GPR tem que sentar um pouquinho, tem que trabalhar um pouquinho, mas esse cuidado que o Grêmio está tendo com ele, o Grêmio tem, porque ele é um jogador diferente, ele precisa desse cuidado. E o Grêmio está tendo. O Grêmio nega qualquer possibilidade de saída dele, o Grêmio recupera esse jogador e ele volta a brilhar, se ele quiser. Se ele joga bem e se ele quiser. Ele precisa também jogar. O marketing, e de fato os que criticam o GPR têm razão, porque é muito papo fora do campo, tem que só ser transportado para dentro do campo e a bola voltar a fazer parte da rotina dele. Quando acontecer isso, ninguém mais fala. E o Renato,
com todas as dificuldades que muitas vezes a gente critica o Renato, neste caso, ele tem um posicionamento, muito claro em relação aos meninos. Se jogar e resolver para o time, ele vai abraçar. Se não jogar, bom, não tem o que fazer. Nós acabamos de falar aí do caso do Patrick, muitas oportunidades, acabou não vingando e acabou se despedindo e está se despedindo do Grêmio. O GPR não é assim, o GPR está sendo tratado diferente, mas o GPR precisa jogar também. E o Grêmio está cuidando disso, cuidando da parte de saúde dele, vai entregar ele 100% para o Renato. Ele tem poucas chances de ir para o Grenal, mas ele tem chance sim de já ser liberado para o Grenal, ou seja, vai fazer parte dos planos do Grêmio. O resto é história, o resto é narrativa. Essa é a realidade. O Grêmio vai entregar ele, ele vai estar à disposição. Se ele estiver bem, ele vai jogar. Se ele não estiver bem, bom, aí a gente vai pensar em outra situação. Neste momento, é isso. Ele está sendo cuidado para que não exista nenhum tipo de reincidência nessa lesão. Todo o cuidado do mundo para recuperar a GPR. Cuidado para recuperar. Exatamente porque o Grêmio tem todo o carinho por ele e quer muito que ele volte a brilhar. Mas ele precisa jogar. Ele precisa também sentar a cabeça e dizer o seguinte: eu preciso trabalhar e mostrar dentro do campo. Jogador de futebol só resolve dentro do campo. Fora do campo, tem outras profissões que são muito melhores. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.